Patriotas de Araque abrem bandeira gigantesca dos Estados Unidos em plena manifestação flopada nesse 7 de setembro, e viram chacota em rede nacional nessa análise perfeita de Natuza Neri, espia. Me chama a atenção, Natuza, que olha o tamanho da bandeira dos Estados Unidos, que impõe ao Brasil um tarifaço de 50%, os setores ali com dificuldade, né, para reagir. A gente mostrou números ali da reação do impacto por conta do tarifaço. Pois é, e com alguns requintes de ironia, né, porque quando a gente olha os manifestantes empunhando a bandeira dos Estados Unidos, depois que o governo americano impôs sanções pesadíssimas a produtos brasileiros, é muito surpreendente ainda, né, ver essa cena. Todo mundo tem o direito de admirar quem quiser, mas nesse caso em particular, motivado pelo julgamento de Bolsonaro, o governo americano impôs sanções que prejudicam verdadeiramente o Brasil, verdadeiramente cadeias produtivas, verdadeiramente São Paulo, que é o estado que mais exporta para os Estados Unidos. Assim, é algo de fato impensável. É como se o país inteiro tivesse que sofrer, que penar para salvar a pele de um grupo político com muitos seguidores, mas que estão longe de ser a maioria do Brasil. Então a gente está num momento muito pouco racional em diversos aspectos, tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que esse é o momento mais difícil. Eu discordo. Acho que o momento mais difícil foi ver o resultado das eleições não ser respeitado. O momento mais difícil foi ver o Congresso Nacional, a sede do Poder Executivo, a sede do Poder Legislativo sendo completamente violadas por uma horda enfurecida que queria criar uma circunstância para que as Forças Armadas virassem a mesa. A gente está num período de muitos ineditismos, mas o período mais anormal, mais perigoso, mais arriscado, nós estávamos lá. Agora, qual é o grande ineditismo deste período? É que jamais se imaginou, o roteirista de Brasil jamais imaginou que entraria um capítulo dessa história em que o filho do ex-presidente da República pediria a um presidente americano para impor sanções políticas ao Brasil inteiro, que foi o que aconteceu. Ele conseguiu sanções específicas para Alexandre de Moraes via Lei Magnitsky, mas ele também conseguiu impor sanções a produtos brasileiros. Tanto que esta semana, a notícia desta semana, falei mais cedo e vou repetir agora, foi que houve uma queda de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então a gente está falando de prejuízo real, a gente não está falando de prejuízo retórico. Tem empresas que muito provavelmente, se já não demitiram, podem ter que demitir em razão do recuo nos embarques de produtos produzidos ou fabricados aqui para os Estados Unidos. É muito grave o que a gente está passando e não é simples, não é irrisório, não é irrelevante que este público, que é o público que defende Bolsonaro, estenda essa bandeira neste momento, no momento em que o Brasil é bastante prejudicado em razão dos desejos e dos desígnios de uma família que está fazendo um país inteiro e setores econômicos penarem bastante. E é muito sintomático isso, Marina, que o Congresso esteja debruçado em torno da anistia e não esteja debruçado em torno do salvamento dos setores, das cadeias produtivas e das empresas que estão penando sem culpa nenhuma. É muito sintomático que esteja parado no Congresso Nacional a proposta de isenção de imposto de renda para uma parcela significativa da população. É impensável que nesta mesma semana em que o julgamento entrou na sua fase mais importante, houve parlamentares querendo tirar autonomia do Banco Central, querendo demitir diretores do Banco Central, porque um diretor vetou uma operação de venda de um banco que era considerada uma operação super problemática. É como se o Brasil tivesse aqui com seus problemas e os parlamentares estivessem olhando para o alto, olhando para cima, sem se importar com o Brasil real, que precisa de um Congresso Nacional minimamente atuante, que precisa de um Congresso Nacional minimamente funcional. O Congresso Nacional hoje, em particular a Câmara dos Deputados, está disfuncional, está olhando muito para os problemas pessoais de Bolsonaro e nada para os problemas pessoais, financeiros, econômicos, de desigualdade da população brasileira. É uma inversão muito surpreendente de valores.